Infiltração nos móveis planejados. E aí, qual é a melhor forma para evitar que eles estraguem nessa situação? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Tem interesse no tema? Então vem comigo e assiste esse vídeo até o final. Fala galera, e aí, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Fui desafiada pelos meus seguidores a fazer um teste prático sobre a questão de qual produto é melhor para se trabalhar dentro do segmento moveleiro na construção de móveis planejados. Se era o MDF, se era o MDP, enfim, qual deles seria mais resistente à umidade em si. Então eu resolvi fazer um teste prático do qual eu pingava todos os dias na borda, né, da chapa. Deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês, né? De 3 chapas de tamanhos iguais, né? Que era de MDP sem fita de borda, de MDF sem fita e uma chapa de MDF com fita de borda. Então, todos os dias eu ia lá e pingava 10 gotinhas de água e deixava esse material escorrer, né? Teve um dos dias, não vou mentir para vocês, que eu joguei um copo de água em cada uma dessas amostras para ver e tentar acelerar os resultados, né? E é incrível assim que tanto o MDF quanto o MDP até um pouquinho mais, inchou, né, bastante a borda aqui, absorveu muito a quantidade de água. Eu não testei naqueles hidrófugos, né, aqueles MDFs de miolo verde, testei somente no comum. Para ver quanto que ele realmente iria estragar. E tanto o MDF quanto o MDP sofreu esse inchaço, deu essa estragada. E isso mostra o quanto que os produtos ficam vulneráveis quando a gente vai trabalhar com qualquer tipo de produto, tanto o MDF quanto o MDP na construção dos móveis, se a gente não aplica a fita de borda. Então aqui nessa amostra foi aplicada a fita de borda da Taboni, que na minha opinião é uma das melhores fitas de borda do Brasil, porque não do mundo, porque além dela ter uma super qualidade, uma resistência, uma durabilidade em relação à sua aplicação, ela tem o melhor design em relação aos desenhos, que é super similar às placas existentes no mercado, né? Tanto de MDF quanto MDP, aos padrões existentes no mercado. E assim, foi incrível de ver o como, né, que a fita de borda, ela protege realmente a borda contra a umidade. Então, às vezes você mora numa cidade que é úmida, né, que tem aquela umidade excessiva, uma cidade litorânea, e aí você começa a ver que os seus móveis estão mofando, estão embolorando e não está entendendo por quê. Que muitas vezes ocorre isso, né? A própria umidade do ar começa a entrar dentro, né, da parte desprotegida da chapa e começa a trazer bolor. Às vezes é tanta a umidade, ou mesmo quando você pega uma infiltração ainda mais dentro de uma cozinha, de um banheiro, em que às vezes começa a infiltrar água de um lado e no outro lado da placa vai brotar bolor, vai brotar mofo, em alguns casos até cogumelo, gente. Então, quando a gente usa fita de borda em todos os lados, em todos os topos de uma chapa de MDF, seja de qualquer tamanho e para qualquer finalidade, a gente está ajudando a proteger esse móvel e a gente está ajudando a aumentar a durabilidade desse móvel naquele local em que está aplicado. Não que ele não vai estragar, né? Porque imagina, numa super infiltração, ao longo do tempo, aquela água toda hora ali, né, vai estragar com o tempo sim. Então, o ideal é sempre tratar o foco da infiltração. Porém, ele vai proteger muito mais o seu móvel e vai evitar danos ainda maiores. Digamos assim, deu uma infiltração ali. Se você pega uma placa que não está fitada, ela já vai estragar praticamente na hora. E aí você vai ter que trocar todo o seu móvel. Já quando você se depara com uma placa que está fitada, às vezes deu uma pequena infiltração, você já localizou, você já resolveu e você não precisa nem trocar o móvel, porque ele vai secar ali sozinho, não vai inchar e não vai estragar a estrutura do seu móvel. Então, o que eu queria indicar para vocês? Usem fita de borda em todos os topos, inclusive naqueles que não ficam aparentes no projeto. Aqueles topos que vão encostados na parede, aquele topo que vai logo abaixo do tampo, porque isso é muito importante. Às vezes as gavetas, que a gente coloca a gaveta e não fita embaixo, fita só em cima, é normal, gente, é natural
que a maior parte das empresas aí do Brasil, elas fazem fita de borda, colocam fita de borda apenas nos topos aparentes. Mas comece a fazer isso e mostre para o seu cliente esse diferencial, porque é uma proteção, é um aumento da garantia do móvel que você está oferecendo. E às vezes, em relação assim ao custo do que isso vai onerar dentro do seu projeto, é mínimo perto do benefício que o seu cliente vai ter como um todo. Estou deixando aí para vocês verem, né, como é que foi feito esse teste e o quanto que inchou de cada placa, medir ali com um paquímetro, para que vocês possam tirar as suas próprias conclusões. Eu fiz com essas placas assim de pé, porém, mesmo se a gente pegasse e colocasse de alguma forma diferente, daria o mesmo resultado. Tem gente que falou para mim assim: Anne, faça com as placas mergulhadas. Mas galera, quando a gente se depara com uma infiltração, não é com a placa mergulhada. Normalmente é aquele foco de infiltração constante e pequeno, né, que vai indo até estragar a chapa. Né? Diferente de, sei lá, você pegar e mergulhar isso aqui dentro de uma piscina, dentro de um balde ou algo do gênero. Então o móvel ele não foi feito para você mergulhar numa piscina, mas a gente tem que pensar, né, na questão do dia a dia, como é que funcionaria se estivesse lá na sua casa tendo um foco de infiltração. Então é isso aí, se esse vídeo fez sentido para você, não deixa de curtir, de compartilhar com as pessoas à sua volta e muito obrigada por me assistir até aqui. Até o próximo Marcenaria Fora da Caixa então. Tchau, tchau! Fiz um teste prático para constar a importância da fita de borda da Tabone na proteção dos painéis de MDF e MDP. Por 4 dias seguidos, pinguei a mesma quantidade de água nas placas de MDP e MDF sem fita e MDF fitada. E esse foi o resultado. A fita de borda